Paz do Senhor, meus irmãos, quero desejar uma boa tarde, um bom final de tarde para todos. Subi esse monte hoje para orar por algumas pessoas que têm me pedido. Algumas pessoas estão passando por problemas piores do que o meu, muitas vezes nem tão piores, mas por não ter o Deus que eu tenho, elas se veem em aflição. E a gente vê que as pessoas estão tão desesperadas, irmãos, com pequenos problemas, que acham que a solução é tirar a sua própria vida. E é isso que o diabo quer. Então eu vim aqui, mesmo eu tendo os meus problemas, porque quando se tem problema a gente coloca na mão do Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega ao Senhor. Então a gente entrega, por mais que a gente fique aflito no nosso coração, nós temos uma certeza, como diz o Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor. Então eu estou aqui descansando no Senhor, porque nós queremos que Ele vai fazer. Então eu resolvi subir a pedido de algumas pessoas que têm falado: Messias, ora por mim, Messias, lembra de mim. Então eu senti no coração de subir e orar exclusivamente por essas pessoas. Quando eu subi aqui, Deus falou tremendamente comigo no livro de Jó 42. Se você ler o livro de Jó 42, você vai achar algo interessante. Jó, ele, no começo da palavra, você vai ver no versículo, capítulo 1, Jó, ele oferecia holocausto a Deus até pelos pecados dos filhos, caso eles tivessem pecado contra Deus. Ali mostrava que Jó parecia ter uma intimidade com Deus, parecia que ele buscava Deus, cria que Deus era um Deus galardoador, perdoador, né? Então ele passa todas aquelas provas sem causa nenhuma aparente, né? E ele não murmura, ele não blasfema, e aqueles que podiam dar uma palavra de consolo, que eram seus amigos, estavam ali acusando, mandando ele se analisar se tinha algum pecado, se tinha algum erro, porque essas coisas sobreveio sobre a vida dele. E não é diferente na vida da gente. A gente passa por situações onde as pessoas perguntam: irmão, é porque tu não deu o dízimo, é porque tu não está indo na consagração, e não é nada disso, irmão. A gente tem que passar por situações diversas, porque assim nós seremos moldados e também teremos um entendimento a qual Jó nos relata no capítulo 42. Se você ler, ele vai falar bem assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Ou seja, Jó, ele é igual a muitas outras pessoas. Ele conhece, todo mundo fala que conhece Deus, falou com Deus, mas não tem uma intimidade. Tem gente que acha que falar com Deus é a mesma coisa de uma pessoa que ele está falando no Instagram, ou lá não sei aonde, no outro país, mas nunca esteve perto, não tem intimidade, não sabe nada dessa pessoa e acha que conhece ela. Então, conhecer é andar, irmão. Conhecer é ter intimidade. Conhecer é ter, descrever quem é aquela pessoa na íntegra. Ter coisas assim que a qual você não saberia. É igual nós temos palavras reveladas da qual Jesus nos revela, porque temos intimidade com Ele. É como eu orei num pastor esses dias, e ele me falou sobre o DVD dele, ele me falou sobre as viagens dele, e ele me contou 1000 coisas que Jesus fez com ele nessa estadia dele, pastor com apenas 19 anos de idade. Oh, meu Deus, um pastor com 19 anos de idade. Foi aí que eu fui orar nele e falei assim: tu ainda não teve intimidade com Deus, tu vai ter uma que vai doer muito aí nos teus ossos para tu entender quem é o Deus que tu serve, mas não é para a morte. Então depois ele conversou comigo e disse que tudo que eu tinha falado era da parte de Deus mesmo, porque estava acontecendo uma situação da qual ele estava com muito medo até de morrer. E eu disse: não, você não vai morrer, porque Deus ele vai tratar ali dentro da sua alma. Ou seja, existem pessoas que querem ter intimidade com Deus, mas não querem passar dores. Jó, ele teve que passar toda aquela dor para entender quem era o Deus que ele servia. E Jó, ele faz algo interessante. Ele, enquanto passava por prova, enquanto passava por luta, Jó, ele orava pelos seus amigos. Diante da luta que eu passo, que eu enfrento nesses 148 dias, eu estou aqui orando pelos meus amigos, orando pelos meus conhecidos, orando por pessoas que eu nem conheço, porque eu entendi como o entendimento de Jó, e Deus falou que Jó foi abençoado enquanto este orava pelos seus amigos. Então tem gente que está passando por prova, se fecha, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, não conta seu problema para ninguém. A pessoa que está angustiada, depressiva, realmente, ela não vai contar o problema, porque muitas vezes ela acha que vai passar problema para você, ou talvez você não vai solucionar. Ontem, quando eu orava por uma jovem, eu prestei atenção que desde a hora que eu cheguei na igreja, ela ria, ela estava feliz, ela conversava com a irmã, até na hora que eu estava ministrando, ela ainda estava alegre, conversando. E eu vi que não prestou muita atenção na palavra. Mas quando terminou o culto, me pediu oração e eu fiz uma encenação. Coloquei a mão sobre a boca e o nariz dela, pedi licença e fiquei observando os olhos. E disse: a boca sorri, mas há uma tristeza intensa nos olhos, porque os olhos são janelas da alma. Você pensa muitas vezes que está só, alegra todo mundo, está triste, pensa até tirar sua vida. Então, a boca ri, irmão, mas os olhos denunciam de forma diferente. Nos últimos dias eu vejo muitas pessoas passarem pelas outras e perguntar: tudo bem? E ela já até resume essa palavra: tudo bem, como vai você? Ela já fala tudo bem e passa direto. Ou seja, não olha nos olhos,
Não olha na cara, passa muito rápido. Muitas vezes aquela pessoa quer até falar que não vai bem, mas vê que a pessoa passou tão apressada que não dava tempo de responder, ela não fez questão de responder. Então, nos últimos dias, eu peço a algumas pessoas que servem a Deus verdadeiramente, que quando conversar com alguém, olhe nos olhos, irmão. Os olhos são janelas da alma. Muitas vezes o corpo não denuncia a situação que aquela alma está passando. Mas quando você olhar nos olhos, as coisas mudam. Se talvez os amigos de Jó tivessem parado um pouco de acusar ele, de procurar defeito, de procurar problemas, e tivessem olhado nos olhos de Jó, eles iam entender a dor dele naquele momento, sentariam com ele e chorariam com ele, ao invés de acusar. Nos últimos dias nós temos visto isso. Muitas pessoas com problema. O que me deixa triste, irmão, não é eu receber um pedido de alguém falando, Messias, ora por mim. O que me deixa triste é que a maioria congrega. Elas não pedem aos seus pastores, sabe por quê? Porque sabe que eles não vão ajudar. Muitos casos eu conheço isso. Conheço muitos pastores que pagam preço. Vai na porta da casa e ora mesmo, faz campanha com seus servos, com suas ovelhas. Mas tem outros que não. Não visitam, não vai atrás, então essas pessoas não têm com quem contar. E quando ela vê alguém pagando um preço e vê como tá, sobe um monte direto, tem uma palavra que sempre vai de encontro ao coração dela, ela acha que aquela pessoa vai ajudar ela. Mas eu quero dizer que muitas vezes a ajuda que você quer não está na minha oração, irmão. A ajuda que tu quer está aí dentro de você. Só você pode se libertar dessa dificuldade que tu passa. Você é sacerdote, é profeta de Deus. Se eu tenho moral para conversar com Deus, você também tem. Então não só eu que tenho crédito com Deus, todos nós temos. A única coisa que impede de nós termos crédito com Deus é o nosso pecado. Isso impede. Isso vai deixar nós negativados. Ou seja, é como um cartão de crédito, não pagou a fatura. Você está negativado, você não pode fazer compra. O pecado nos deixa negativado com Deus. Nós não vamos ser atendidos enquanto nós estiver ali insistindo naquele pecado que nos afasta dele. Jó, ele entendeu perfeitamente que ele tinha que se calar diante de um Deus que era poderoso, da qual ele achava que conhecia. Mas ele falou, hoje eu conheço de andar contigo, sei que tu é poderoso. E ele sabia que na mão de Deus ninguém podia escapar. Então Jó, ele entendeu perfeitamente que ele não podia discutir com seus irmãos diante das ofensas, daquelas acusações. E o que o melhor era fazer era se calar. A Bíblia vai até nos relatar em Jó 42, a partir do verso 8 ali, que Deus manda os amigos dele pegarem um holocausto e oferecerem em sacrifício. E manda abençoar Jó. Talvez essas pessoas que te acusam, essas pessoas que apontam o dedo para você, se você passar a orar por elas, são elas que Deus vai mandar abençoar você. Às vezes a gente quer receber bênção, irmão, mas não quer fazer nenhum sacrifício. Se você pegar o contexto das pessoas que foram abençoadas, elas viveram momentos difíceis e tiveram que em todo momento sacrificar algo. Eu estava vendo a história de Salomão lá em 2 Crônicas, capítulo 7, você vai achar algo interessante. Salomão, ele faz um sacrifício a Deus, irmãos, impressionante. Em um sacrifício que ele fez para Deus, ele matou 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Segundo a Crônica, capítulo 7, você pode ver essa história. Isso chama a atenção de Deus de uma forma tão grande que na oração Deus fala para Salomão que os ouvidos de Deus estão abertos à oração que fizer naquele lugar. Talvez você quer que Deus ouça a sua oração, mas você não tem coragem de fazer um sacrifício para Deus. Deus não precisa que hoje você faça como Salomão, mate bois e ovelhas. Você não precisa disso. Mas Deus quer que você faça o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Ele fala se ele dá a impressão para você assim, ó, você pode fazer como não fazer. É como se eu falo, ó, se você for até lá eu te pago tanto, mas se você não for, você não recebe. Ou seja, Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então Deus diz, se humilhar e orar, eu ouço a sua oração. Se não se humilhar e não orar, não ouvirei a sua oração. Jeremias, ele vai falar no capítulo 33, versículo 3, que clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes ou coisas ocultas que tu não sabes. Ou seja, se tu clamar, Deus vai ouvir. Deus não é um Deus de birrinha, irmão, que vai falar, não vou ouvir a tua oração. Deus, ele tem prazer em ouvir a oração do teu servo. Só que como eu fui pregar numa igreja e Deus falou assim, diga para esse povo que eu não sou nenhum boneco de ventríloco para falar a hora que eles querem e aquilo que eles querem. Olha que forte, irmão. Tem muita gente achando que Deus é um fantoche para ser controlado por eles e um boneco de ventríloco para falar aquilo que eles querem. Porque o boneco de ventríloco, meu irmão, ele é controlado e ele fala por aquele que controla ele. E o meu Deus, ele não é um Deus controlado por ninguém. Ele controla a si próprio, porque ele é o dono de todo o tempo, de todas as coisas. Então, se você acha que Deus vai falar aquilo que tu quer, você está muito enganado. Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Existem verdades, irmão, que a gente sabe que dói, mas elas são necessárias. Se você não olhar no espelho, talvez você não vai perceber a sujeira que está no seu rosto, até alguém apontar. Mas se você pode ter entrado no ônibus, passado o dia todo com essa sujeira e as pessoas devem ter rido da sua cara.
Mas alguém teve coragem de falar, tá sujo aí, irmão. E aí essa sujeira te constrangeu e você limpou, mas não vai mais trazer vergonha. A palavra de Deus, ela constrange, ela dói, mas ela vai te livrar de uma vergonha eterna. Ou seja, imagine chegar diante de Jesus e ouvir ele falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero interceder por você que passa por algumas circunstâncias, mas não fique só apegado à minha oração, pague você um preço também. Acorda de madrugada, levanta, fala com esse Deus. Ainda que você fala, Messias, eu estou fraco. É claro, o diabo está aí do teu lado falando, você está fraco, você não consegue. E se você falar que está fraco, falar que não consegue, aí você dá toda a legalidade, autoridade e força a Satanás, para que ele não permita que você fale com Deus. Porque Satanás sabe que a partir do momento que você fala com Deus, algo tem que acontecer. Deus move do trono, Deus vai ouvir a tua oração. Deus manda os anjos. Daniel, ele pagava um preço, o anjo chega até ele e fala assim, Daniel, homem muito amado. E aí, ó, a sua oração foi ouvida. Mas o príncipe da Pérsia reteu e teve que lutar com ele. Ou seja, quando tu ora, os inimigos vão se levantar contra você para que sua oração não chegue até o trono de Deus. Mas Deus manda os anjos ao seu favor. Eu quero que você que passa por situação adversa, lembre. Deus não permite luta na vida de um servo dele para envergonhar esse servo, para matar ele e o nome de Deus ser envergonhado. Jamais Deus vai permitir isso. Porque Deus não pode ser envergonhado. E os servos de Deus também jamais serão. Então eu quero que você que passa por essa luta não se apegue às orações dos outros. Começa você a pagar um preço. Enquanto Ana pensava que Deus ia ouvir Eucana, seu marido, sacerdote, ela continuava sendo humilhada dentro da própria casa por Penina. Mas no dia que Ana decidiu pagar um preço ela mesma, ela deve ter falado, não, vou eu mesmo gemer na frente do Senhor, vou eu orar. E quando ela se prostra, geme e ora na presença do Senhor, a oração dela é ouvida e Ana teve um filho. Ana, ela queria tanto aquele filho, tanto que quando ela teve, ela não se apegou à bênção e disse, eu não preciso mais de Deus. Pelo contrário, ofereceu a bênção a Deus. Existem pessoas que pedem a Deus uma bênção, mas quando recebe, é dela e de mais ninguém, esquece até de Deus. Ana foi tão abençoada que entregou a sua oferta de amor para Deus e Deus abençoou ela muito, muito. E Ana, ela hoje é comentada a sua história porque ela virou uma heroína na Bíblia. Então, Ana teve uma fé tremenda e precisa as mulheres como Ana pagarem um preço por si mesmo. Talvez seu marido está na bebida, talvez seu filho está nas drogas, está preso, alguma coisa. Então você tem que pagar o preço você mesmo. Não espere o outro, não. Vai você. Talvez você fale, eu não tenho força para ir na casa do Senhor. Mas quantos têm força para ir na festa? Quantos têm força para ir ali e quando se trata da casa de Deus não tem força? É algo inacreditável que eu fico olhando como o diabo oprime essas pessoas e elas não se dão conta. É por isso que lá em Isaías capítulo 14 fala uma história muito linda, interessante, que quando Satanás, Deus fala, ó estrela da manhã, tu que debilitava as estrelas, mas disseste no teu coração, subirei ao mais alto, serei semelhante ao Altíssimo. Mas contudo será lançado ao inferno, e o que te verão contemplarão e dirão, era esse? Era isso aí que assolava os reinos, destruía as nações? Então você vai estar diante de Satanás e vai pensar, ele tirou minha vida, ele tirou tudo meu, e eu fui fechar dentro de um quarto, chorar. Não, irmão. Eu falo para você uma coisa, Jeremias, ele fala bem assim, reprime a voz de choro, enxuga as lágrimas do teu rosto, porque há galardão para o teu trabalho. Ninguém trabalha para o Senhor em vão. Ninguém trabalha para o Senhor de graça. O Senhor, ele paga devido cada um, conforme o seu trabalho. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai fazer você ser honrado. Não nessa terra, como você espera que os inimigos vejam isso, como diz o Salmo, prepara uma mesa para mim perante os meus inimigos. Se você está esperando isso para botar na cara dos seus inimigos, Deus não vai preparar mesa nenhuma para você. A honra é de Deus, a glória é de Deus. Se você quer ser honrado, a honra vai vir lá em cima. Deus prepara uma mesa enorme, uma mesa maior do que aquela que Salomão preparou. Se você pegar lá em 2 Reis, lá capítulo 2 Crônica, capítulo 6, você vai ver que quando a rainha de Sabá, ela chega lá para ver a mesa de Salomão, ela fica perplexa, ou seja, o espírito dela sai dela, ou seja, ela ficou tão assustada com o que ela viu, porque era muita comida e muita gente. Então, se é ali, ela ficou perplexa, quanto mais nós diante do Senhor naquele grande dia, nós vamos estar numa mesa com uma multidão de pessoas e tendo comida para todo mundo. Quem trabalha para o Senhor não passa fome. Quem trabalha para o Senhor não mendiga o pão. Então, se hoje você quer algo da parte do Senhor, pague um preço. Você mesmo. Não espere mais nos outros, não. Não espere no pastor, não espere um profeta aí na tua porta, não, porque tu é profeta e sacerdote de Deus. Tem gente que acha que Deus vai mandar alguém aqui e fica sentado. Deus só trabalha em favor daqueles que levantam. E fala, Senhor, vem comigo. Aí Deus caminha por você.
mas Ele vai querer que você também dê passos largos junto com Ele. Soberano e Altíssimo Deus, abençoa teu povo, cobre ele com teu sangue. Visita cada um, meu Deus, conforme a tua promessa, conforme a tua medida. Derrama sobre cada um, meu Deus, o teu poder, a tua graça e o teu espírito. Pai, eu profetizo sobre essas vidas agora, meu Deus, um renovo, porque cabe a cada um pagar um preço, meu Deus, pela sua vitória. A luta é tua, então cada um tem que guerrear. O Senhor dá, meu Deus, as armas certas, lá em Efésios 6:10. O Senhor dá o capacete, dá a couraça, dá a espada, dá o escudo. O Senhor prepara os pés de cada um na preparação do Evangelho. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que foram abandonados, visita aqueles que estão passando dificuldade e necessidade, visita aqueles que já não têm mais força. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai agora, arrancando, meu Deus, os grilhões que prendem essas pessoas, arrancando essas correntes que impedem elas de buscar. Meu Deus, tira todo o mal, meu Deus, toda a mordaça que impede essas pessoas de clamar o teu nome. Cobre cada um com o teu sangue, com o teu poder e com a tua graça. Meu Deus, eu profetizo agora a cura sobre essas pessoas que me ouvem. Eu profetizo um renovo. Meu Deus, que essas pessoas venham olhar agora, meu Deus, para o alto e falar: ei, Satanás, acabou, tu não manda mais na minha vida, tu não manda mais na minha casa. Se você é usuário de droga, determina que você não vai mais ser dominado pelo poder do espírito do inferno. Se você está vendo que seu esposo está te traindo, ou bebida dentro de casa, coloque a mão e abençoa a vida dele, falando: ele serve ao Senhor Jesus. Não permite que o diabo destrua teu lar, não permite que o diabo te jogue no inferno, porque há poder no nome do Senhor Jesus. E se você declarar que Deus é o Deus da tua vida, Deus vai entrar na tua vida. Então, se você precisa reconciliar com esse Deus, para crer que Ele é um Deus de vitória, um Deus que cumpre as suas promessas, então reconcilia com Ele hoje, aceita Ele hoje. Talvez você fale: eu já nasci com Jesus, mas muitas vezes muitas coisas não se cumprem porque você não consegue declarar que Deus é o Deus da tua vida. Muita gente fala: eu conheço Deus, mas faz como Jó, conheci só de ouvir falar. Mas Deus quer te usar hoje para andar com Ele, de mãos dadas. É uma honra para aquele que é chamado por Deus, andar com Deus, fazer a vontade dEle. Pai, visita essas pessoas, cobre ela com teu sangue, repreende a angústia, repreende a depressão, repreende o mal, repreende a mágoa, toda angústia, todo espírito contrário. Eu profetizo, meu Deus, vitória na vida do teu povo e na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém?